Ótimo. Então vamos lá, pessoal. Nós já vimos, né, a natureza jurídica do casamento. Para alguns o casamento é um contrato, para outros o casamento é uma instituição e para outros ele é uma mistura, né, de um contrato com relação à sua formação e uma instituição com relação ao seu conteúdo. E dentro dessa perspectiva, da mesma maneira que existe, né, lá nas regras da teoria geral dos contratos, contratos que não podem ser celebrados, como por exemplo, né, contratos que tenham por objeto a herança de pessoa viva. Quando a gente fala em casamento, existem determinadas pessoas que não podem se casar com outras, por uma expressa determinação legal. Então, quando a gente fala em impedimentos matrimoniais nada mais são do que situações nas quais o casamento civil não poderá ser realizado. E não poderá ser realizado por quê? Aí nós vamos ter uma série de impedimentos previstos no artigo 1521, que vão dos incisos 1 até o inciso 7, e que vão versar principalmente sobre situações envolvendo relação de parentesco existente entre os nubentes. Então, a grande parte dos impedimentos matrimoniais diz respeito a situações envolvendo o quê? O vínculo de parentesco. Quando a gente fala desse vínculo de parentesco, então, a gente precisa entender o que é o parentesco e a gente precisa entender até onde vai esse parentesco para que a gente, então, consiga compreender os artigos, o artigo, né, do Código Civil que trata dos impedimentos matrimoniais, que é o artigo 1521, ok? Então, se a gente pegar... Que engraçado, não está compartilhando. Vocês estão me ouvindo? Sim. Não está... a tela está aparecendo para vocês a apostila? Sim. Sim. Certo. Então, como eu dizia a vocês, gente, esses impedimentos matrimoniais, grande parte deles vai dizer respeito à situação de parentesco, mas não apenas. Existem outras situações também aptas a caracterizar o impedimento matrimonial. Por exemplo, não podem se casar as pessoas já casadas. Então, é o que a gente chama de impedimento da ordem da monogamia. Uma outra situação também que envolve impedimento que não diz respeito a parentesco é referente à situação de uma pessoa que é condenada por homicídio ou tentativa. Não podem se casar a pessoa que foi condenada por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte com o cônjuge sobrevivente. Então, seria aquela situação em que um dos cônjuges faleceu, porque, né, foi assassinado, e aquele cônjuge sobrevivente quer se casar com o algoz da vítima. Existe um impedimento matrimonial, nesse caso, que a gente chama, nós vamos estudar de forma detalhada, que eu estou fazendo só uma introdução, que nós chamamos de impedimento da ordem do crime. Então, aqui eu transcrevi para vocês o artigo 1521, para vocês verem aí essas hipóteses. Tá? Então, não podem se casar, olha aí os impedimentos da ordem do parentesco. Os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil, os afins em linha reta, o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi cônjuge do adotante, os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o terceiro grau, inclusive, o adotante com quem foi cônjuge do adotado, o adotado, desculpe, com o filho do adotante, as pessoas já casadas, que eu disse a vocês o impedimento da ordem da monogamia, e o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Tá? Então, esses são os impedimentos. Para vocês conseguirem compreender esse artigo 1521, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que antecipar uma aula com vocês, que é a aula que versa sobre as relações de parentesco. Tá? Então, eu preciso de muita atenção de vocês, por quê? Como eu vou explicar relações de parentesco agora, eu vou considerar essa matéria como matéria dada.
tá? Muito embora ela não esteja prevista nesses artigos iniciais. A relação de parentesco, as relações de parentesco são previstas do artigo 1591 a 1595 do Código Civil, tá? E por que, então, volto a dizer, por que eu vou antecipar essa matéria? Porque, na verdade, a gente depende dessa matéria por uma questão didática para a compreensão do artigo 1521. Isso ficou claro para vocês, gente? Por quê? Porque se vocês lerem o 1521, ele fala colaterais de terceiro grau. Você sabe o que é colaterais de terceiro grau, colateral de segundo grau? Você sabe o que são parentes por afinidade? Imagino que não. Então, diante, né, desse desconhecimento que é natural, porque não tiveram direito de família, sobre as relações de parentesco, eu vou antecipar essa aula para que a gente possa, então, compreender, cair de cabeça dentro do estudo dos impedimentos matrimoniais, tá bom? Então, vamos lá. Vou pedir a vocês que já deixem o código aberto, ou no livrinho aí, ou no próprio computador, porque nós vamos precisar passear por alguns artigos daqui para frente, tá? Então, vamos entender, e aí, gente, depois eu me comprometo a mandar essa aula por escrito para vocês, tá? Quando a gente fala, eu vou abrir aqui um arquivo, puxar aqui em branco, só porque às vezes a gente, para vocês facilitarem, para facilitar a compreensão de vocês, eu às vezes posso nem escrever. Então, vamos colocar aqui, só para a gente saber, quem está chegando aí agora, a gente vai falar das relações de parentesco prevista nos artigos 1591 a 1595 do Código Civil. Vamos lá, a primeira coisa que a gente se pergunta é o seguinte: o que é relação de parentesco? Alanda, a relação de parentesco nada mais é do que um liame jurídico que liga pessoas pertencentes a uma mesma família. É um vínculo jurídico que liga pessoas pertencentes a uma mesma família, seja na linha reta, seja na linha colateral, produzindo efeitos jurídicos. Claro que se é um liame jurídico, ele vai produzir efeitos jurídicos. Então, essa relação, a relação de parentesco nada mais é do que essa relação, esse liame, essa ligação entre pessoas que pertencem ao mesmo núcleo familiar, seja esse parentesco em linha reta, seja esse parentesco na linha colateral, conforme nós vamos aprender daqui para frente, tá? Então, nada mais é do que esse vínculo jurídico. Ou seja, quem estabelece quem é parente de quem não sou eu, não é vocês, é a lei. A lei que define até onde vai o parentesco e os efeitos desse parentesco. Quando a gente fala desses efeitos do parentesco, Alana, eles são muito importantes e eles podem, por exemplo, refletir não só no direito de família, mas no direito previdenciário, eles podem refletir lá no direito penal, eles podem refletir no processo penal, eles podem refletir no direito eleitoral. Se a Alanda, por exemplo, é prefeita na cidade dela hoje, nas próximas eleições, o marido dela vai poder ser candidato? Não vai, por quê? Porque existe lá, né, um artigo que versa sobre a inelegibilidade e esse artigo, ele vai contemplar pessoas que são parentes, o cônjuge, por exemplo. Quando a gente fala lá no direito penal, quem aí é bom de direito penal? Nós temos circunstâncias que são chamadas agravantes e que vão incidir caso o crime seja praticado, por exemplo, contra um ascendente, caso o crime seja praticado contra o outro cônjuge. Então, quer dizer, a gente precisa compreender essa extensão do parentesco. Quando a gente fala lá no processo civil, existem situações em que o cônjuge tem que ser obrigatoriamente citado, ele tem que ser incluído no polo passivo da demanda para que haja formação válida daquela relação processual. Então, esse liame jurídico que liga as pessoas pertencentes a uma mesma família é chamado de relação de parentesco. Tranquilo? Só que
A gente não pode confundir vínculo familiar com relação de parentesco. É a primeira observação que eu vou fazer com vocês. Então, quando a gente coloca aqui, ó. Deixa eu abrir um outro arquivo em que eu possa desenhar. Olha, eu tenho aqui o vínculo de parentesco. Ó, desculpe. A relação familiar como gênero. E como espécies, eu vou ter aqui o casamento, a união estável e aqui as relações de parentesco. Copiem isso aí no caderno de vocês, tá? Relação familiar é gênero, da qual são espécies o casamento, a união estável e as relações de parentesco. O que eu quero dizer com vocês antes de, né, ao desenhar isso aqui, antes de mais nada? Cônjuge e companheiro não são parentes. O que existe entre cônjuge e companheiros é uma relação familiar, mas não um vínculo de parentesco. Isso significa o quê? Seu cônjuge é seu parente? Não. Seu companheiro é seu parente? Não. Mas você tem um vínculo familiar com ele? Tem. Mas cônjuge e companheiro não são parentes entre si. O que existe entre eles é um vínculo de casamento ou de união estável. Certo? Então, primeiro ponto, tá, gente? Não errem nisso em prova. Não há relação de parentesco entre cônjuge e companheiros, que ó, no casamento e na união estável. O que há entre cônjuge e companheiros é uma relação familiar, ok? Então, vamos voltar lá. Isso. Então, atenção aí, ó. Cônjuges e companheiros possuem entre si uma relação familiar e não uma relação de parentesco. Ou seja, cônjuges não são parentes. Da mesma forma, ocorre na união estável. Ok? Se cônjuges e companheiros não são parentes, quem são os meus parentes? Que engraçado. Alguém sabe como que eu faço para mudar esse cursor da mãozinha aqui para setinha? Vê essa mãozinha aqui, não sei por quê. Vou tentar colocar aqui de novo. Ah, agora foi. Não. Ah, eu, hein? Vou abrir outro arquivo. Tá aparecendo para vocês um documento em branco? Não, tá parecendo que a senhora estava mexendo já. Tá. Aqui. Agora foi. Isso. Então, vocês podem me perguntar o seguinte: Andressa, se cônjuges e companheiros não são parentes, quem são meus parentes? Quando a gente fala, pessoal, em relação de parentesco, a gente tem que se perguntar, primeiro, qual o tipo de parentesco? Em segundo lugar, a gente tem que perguntar qual é o grau de parentesco? E por fim, antes do grau, desculpe, a gente tem que perguntar qual que é o tipo de parentesco, qual é a linha de parentesco
por fim, qual é o grau de parentesco, tá? Então, quando a gente falar em parentesco, para a gente investigar, o que é, né, como é esse parentesco, as particularidades do parentesco, a gente tem que se fazer essas 3 perguntas, tá? Então, tá. Então, é como se eu desenhasse aqui para vocês, ó. Parentesco. O parentesco pode ser natural, ou o parentesco pode ser civil, ou o parentesco pode ser um parentesco por afinidade. Então, nós vamos entender cada tipo de parentesco desse, tá? Quais são os tipos, então, de parentesco que eu tenho? O parentesco civil, o parentesco natural e o parentesco por afinidade, tá? Eu vou colocar aqui, só não tem como eu colocar em forma de desenho, tá? Mas eu vou colocar aqui para vocês no arquivo que a gente está trabalhando. Ótimo. Então vamos lá, pessoal. Qual o tipo de parentesco? Nós temos 3 tipos de parentesco, como eu disse a vocês. Primeiro, o parentesco natural ou consanguíneo, o parentesco civil e C, o parentesco por afinidade, certo? Então vamos primeiro entender aqui o que é o parentesco natural ou consanguíneo. Gente, parentesco natural ou consanguíneo é aquele parentesco que resulta da existência de um vínculo biológico, como o próprio nome diz, de um vínculo consanguíneo. Quem são seus parentes, né? Pelo vínculo natural, pelo vínculo biológico ou consanguíneo? Aquelas pessoas que têm laços de sangue com você. Aquelas pessoas ligadas umas às outras por laços de sangue. É o mais comum. Por exemplo, você e sua mãe têm laço de sangue? Tem. Você e sua avó são ligadas por laços de sangue? Sim. Você e seu irmão são ligados por laços de sangue? Sim. Você e seu sobrinho têm laços de sangue? Sim. Então, as pessoas que são ligadas a você por laços consanguíneos são seus parentes naturais ou consanguíneos, tá? Vamos pegar o Código Civil para mim, no artigo 1591. Professora, primo entra? Calma! Ah, tá. Para os próximos capítulos, mas entra sim, tá? Tá, joia. Artigo 1521. Desculpa, 1591. Aí tá falando da linha para a gente não interessa. Nós vamos primeiro no 1593, tá? O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou de outra origem. Então, se ele resulta da consanguinidade, ele é natural. Se ele resulta de outra origem, que o legislador aqui não especifica qual, ele é um parentesco civil. Então, tá aqui, ó, artigo 1593. O parentesco é natural se resultar da consanguinidade. Então, quando a gente fala em consanguinidade, é o quê, Aline? Laços de sangue. Ok? Ficou claro para vocês isso? Ótimo. O legislador fala que quando há um parentesco civil, é porque ele não resulta da consanguinidade. Ele resulta quando o parentesco resultar de, vou usar os termos do legislador, outra origem, que eu ainda vou explicar para vocês o que entende por outra origem. Até aqui tá tranquilo? Ou tem alguma dúvida? Professora, filho adotivo ia entrar no primeiro? No segundo, então no civil, né? Ah, tá, João. Então, pessoal, vamos entender agora o que é o parentesco natural. Tá tranquilo, é o mais comum. São as pessoas ligadas a cada um de nós por laços de sangue.
Daqui a pouco nós vamos entender até qual grau esse parentesco consanguíneo vai. Mas por agora eu só preciso que vocês entendam o que é o parentesco consanguíneo ou natural. Mas o parentesco também pode ser um parentesco civil. O artigo 1593 não fala o que é o parentesco civil. Ele fala que o parentesco será natural ou civil se resultar da consanguinidade ou de outra origem. Então, significa que o parentesco civil resulta de outra origem. Quando a doutrina vem para explicar esse artigo, né, e a jurisprudência também, nós vamos ter 3 hipóteses de parentesco civil. Vocês têm 3 chances de acertar. São 3 hipóteses. Vamos lá. Quero ouvir de vocês. O que vocês acham que seria esse tal de parentesco civil? A colega já falou um aí. O casamento, a união estável. Eu acabei de dizer que o casamento e união estável não gera parentesco. Se fosse uma prova, eu ia pegar menino bobo. Casamento e união estável são relações, vínculos familiares, mas não parentesco. Cônjuges não são parentes. Companheiros não são parentes. Cuidado com isso. Andressa, o esposo da minha tia pode entrar, professora, no civil? Não. Ah, tá. Mas ele entraria em algum desses ou não? Não. Tem... Ah, tá. Então não é nada assim de parentesco. Juridicamente, não. Moralmente, você pode considerar. Mas juridicamente falando, não tem efeito jurídico nenhum. Ah, tá, já. Inclusive, se a sua tia bobear e divorciar dele, ou se a sua tia morrer, você pode casar com ele. Vamos lá. Uma colega falou adoção. Eu estou esperando as outras hipóteses aí, né, que vocês me falem, ou pelo menos tentem imaginar quais que seriam as outras hipóteses de parentesco. Estou até olhando aqui no chat se alguém colocou ou não colocou. Alguém aqui já ouviu falar de filiação socioafetiva? Eu já. Pois é, a filiação socioafetiva é modalidade de parentesco civil. Mas não é só, nós temos uma terceira possibilidade, que é o parentesco que vai decorrer de uma inseminação artificial heteróloga. São os 3 tipos de parentesco civil. Eu vou explicar cada um deles para vocês em detalhe, tá? Então vamos lá, gente. A adoção é tranquilo para vocês. A adoção é um instituto reconhecido. Hoje ele não é regulado mais no Código Civil, ele é regulado no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então lá para o artigo 35, seguintes do ECA, nós temos o regramento referente à adoção. Quando a gente fala em adoção, para que ela ocorra, depende de uma sentença transitada em julgado. Então, não existe adoção em cartório, adoção por escritura pública. Todo o processo de adoção depende de um processo judicial, tá? E de uma sentença. Uma vez que nós temos uma sentença de adoção transitada em julgado, o que vai acontecer? O adotado perde os laços com a sua família biológica e passa a ter laços de parentesco constituídos com a família adotiva. Então, vejam só, por que o parentesco do adotado não é um parentesco consanguíneo? O adotado tem o mesmo sangue da família que adotou ele? Não tem. Então, consequentemente, o parentesco entre adotante e adotado não é um parentesco natural, é um parentesco civil. Por que civil? Porque é um parentesco que vai decorrer de um laço que não é consanguíneo, que é né, decorrente do efeito de uma sentença, tá? Então, a sentença de adoção transitada em julgado faz cessar o vínculo de parentesco do adotado para com a sua família biológica. Seu vínculo de parentesco
passa a ser com a família adotiva. Então, o que vai acontecer no registro de nascimento da criança que é adotada? Sai o nome dos pais biológicos, entra o nome dos pais adotivos. Sai o nome dos avós biológicos e entra o nome dos avós adotivos, tanto paternos quanto maternos. E aí, gente, o filho adotado é filho para todos os efeitos, vedada qualquer diferença com os filhos biológicos. Não pode existir qualquer distinção entre filhos biológicos e filhos adotivos, tá? Então, isso a gente já falou lá no princípio da isonomia filial, princípio da igualdade entre os filhos, né? Que tá lá nos artigos 1596 do Código Civil, artigo 227, parágrafo 6º, né? Da Constituição, fala dessa igualdade entre os filhos, independentemente de sua origem. Tranquilo? Então, a adoção é o primeiro tipo de parentesco civil. Filiação socioafetiva. Nós já até comentamos sobre isso nas nossas primeiras aulas, o seguinte, que uma vez que uma pessoa não é pai biológico, mas se comporta, não é mãe biológica, mas se comporta como tal, na chamada posse do estado de filho, há a possibilidade de que o Poder Judiciário reconheça essa filiação socioafetiva e é possível que a própria pessoa que cuidou daquela criança, que cuidou daquele adolescente, espontaneamente compareça no cartório e se declare como pai socioafetivo. Então, esse reconhecimento da filiação socioafetiva pode ocorrer de forma voluntária, espontânea, como pode também ser decorrente de um processo judicial. Então, a filiação socioafetiva é aquela que decorre do quê? De vínculo de afeto. Tá? Então, é aquela que decorre da chamada posse do estado de filho, consubstanciada em uma relação de afeto. A pessoa não é pai, mas se comportou como pai. O afeto hoje gera um vínculo jurídico. Você não é o pai, mas a sentença pode reconhecer. Você não é o pai biológico, mas socialmente você acolheu aquela criança, aquela pessoa de tal forma que ela reconheceu em você a figura de pai. E é aquela famosa frase do livro do Pequeno Príncipe. Você se torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Tá? Então, é mais ou menos nessa pegada, nessa linha, tá? E aí, gente, uma vez que a gente tem uma sentença ou que o próprio pai socioafetivo foi até o cartório e se declarou como pai socioafetivo, isso vai produzir todos os efeitos jurídicos. Lembrando que, se a pessoa já tem um pai biológico no registro de nascimento e vem outro requerer e se declara pai socioafetivo, nós vamos ter a figura, né, que hoje é conhecida como a multiparentalidade no direito de família. Tá? O que é essa multiparentalidade? É a possibilidade de nós termos no registro de nascimento mais de um pai e mais de uma mãe. Tá? Então, isso hoje é possível, é uma realidade. Tá? Uma realidade. Então, não preciso retirar o nome do pai biológico para ter o nome do pai socioafetivo. Tá? Então, se perguntar qual que é o tipo de parentesco existente entre um pai socioafetivo e seu filho? É parentesco consanguíneo? Não, é parentesco civil. E entre o pai adotante e o adotado? Parentesco civil. Oi. Todos os efeitos que a senhora falou, tipo assim, pode gerar até pagamento de pensão? Claro, não só pode, como vai. Caso haja os pressupostos da obrigação alimentar. Todos os efeitos. Efeitos sucessórios, efeitos previdenciários, efeitos dos impedimentos matrimoniais que nós vamos estudar, efeitos penais. Passa a ser filho para todas as questões. No âmbito, por exemplo, que eu expliquei, eleitoral, previdenciário, alimentos, sucessões, casamento. Então, para todas as questões,
poder familiar, se for menor, tá? Então, vai produzir todas as consequências jurídicas como se fosse um filho biológico. Inclusive, gente, se tem um pai biológico, um pai socioafetivo, já o STJ já entendeu que produz efeitos, não é nem o STJ, é o STF. Já entendeu que os efeitos são produzidos com relação a ambos. Então, nada impede que a pessoa receba, então, duas heranças, por exemplo. A herança do pai socioafetivo e a herança do pai biológico, tá? Só que eu não vou adentrar ainda nesse julgamento, nesses efeitos da multiparentalidade, porque não é o objeto ainda dessa aula. Nesse momento, eu preciso que vocês entendam que parentesco civil decorre da adoção, da filiação socioafetiva e da inseminação artificial heteróloga, tá? O que é essa inseminação artificial heteróloga? Essa inseminação artificial heteróloga ocorre quando um casal não consegue ter a fertilização por meios naturais, a fecundação por meios naturais, e o casal recorre às técnicas de inseminação artificial, valendo-se do gameta de um terceiro, que não é um deles. Então, vocês já devem ter ouvido falar banco de sêmen. Vocês já devem ter ouvido falar de doação de óvulos. Quando, então, imaginem vocês que um casal tem um problema para essa fecundação natural. Por quê? Seja porque a mulher não ovula, ou os óvulos dela são de baixa qualidade, o embrião acaba não conseguindo se fixar no útero da mãe, porque por uma questão mesmo de seleção natural, né? O próprio corpo humano sabe quando aquele gameta ele tem algum problema, a tendência é que haja um aborto espontâneo. Ou então, quando, por exemplo, o esperma do homem, o homem não tem esperma na quantidade suficiente. Ou então, às vezes, tem até a quantidade suficiente, mas não tem a qualidade suficiente para fazer, né, para ocorrer a fertilização do óvulo, a fecundação do óvulo de forma natural. Eu acho que nessa altura do campeonato, isso não é novidade para ninguém, né, gente? Esse tipo de técnica, tá? Notem, aqui eu não estou falando de barriga de aluguel, porque essa inseminação artificial aqui envolve não quem vai gerar o filho. Aqui envolve quem é o titular dos gametas que estão sendo utilizados naquela fertilização. Se é gameta dos dois, por exemplo, tirou o óvulo da mulher, tirou o espermatozoide do homem, fecundou em laboratório e implantou, é inseminação homóloga, porque usou o gameta do próprio casal. A questão aqui do parentesco civil é aquela que envolve a utilização de um gameta de terceiro. Isso significa que a Aline é casada, tem 7 anos que eles estão tentando engravidar e não conseguem. Feito toda a investigação, todos os exames, descobre-se que a densidade do esperma do marido é baixa. Só que o sonho da Aline é ser mãe. E a ciência traz a ela, o Conselho Federal de Medicina também, nas suas resoluções, a possibilidade de que a fertilização do óvulo dela seja feita com o esperma de um terceiro, que seria um doador anônimo. Então, com a autorização do marido, claro, eles vão até um laboratório para fazer o procedimento de retirada do óvulo da Aline, vão fertilizar esse óvulo com gameta de terceiro e depois vão implantar o óvulo lá na barriga da Aline, lá no útero da Aline. Com a autorização do marido da Aline. Ótimo. Eu perguntei uma vez para os meus alunos de direito de família que tipo de doação era essa do gameta. Que tipo de doação era essa? E aí eu queria que eles respondessem, né? Que era uma doação anônima, que era uma doação, né? Como o próprio, já insta a própria palavra doação, que era uma doação gratuita. Eles me responderam que era uma doação manual.
Acho que vocês não entenderam. Né? A pessoa vai lá para doar o esperma, colocam ela numa sala com revistas pornográficas e me falaram que a doação era uma doação manual. Tá? Né? Para vocês verem aí, esses anos de estrada, a gente ouve muitas coisas. Essa especificamente, eu não, né, esqueci, tá? Doação manual. Mas, voltando à situação aqui da inseminação artificial heteróloga, fez a fertilização do óvulo da Aline. A Aline gestou a criança lá por 40 semanas, cerca de 40 semanas, deu à luz a criança. Pergunta que não quer calar. O filho que a Aline deu à luz tem vínculo biológico com o marido? Vai ter parentesco biológico entre o bebê e o marido da Aline? Claro que não, não foi o gameta dele que foi utilizado. Mas uma vez que o marido dela concorda com o procedimento de inseminação, ele automaticamente se torna pai. Estão entendendo? Quando ele concorda com o procedimento, ele já vai ser o pai. Mas qual que vai ser o tipo de parentesco existente entre o marido da Aline e a criança? Parentesco civil e não biológico. Ô Aline, se o seu marido, passados 3 anos, resolve se divorciar de você e ele fala assim, eu não vou pagar pensão para esse menino não, não é meu filho, vão lá fazer o DNA. O DNA vai dar positivo ou negativo, gente? Negativo. Negativo. E aí eu pergunto a vocês, seria muito fácil. Ele autorizou, ele quis, ele concordou, depois ele vai e pede um DNA e fala que não é o pai. Então, notem, nesse caso, Aline, a presunção de paternidade é absoluta. A presunção de paternidade decorrente da inseminação artificial heteróloga autorizada pelo marido não admite prova em contrário, tá? Então, é aquela que decorre do procedimento de inseminação, de fertilização. Então, agora eu acho que eu estou entendendo. Essa inseminação artificial heteróloga é com relação ao esposo que não doou o gameta e não para o camarada manual que doou o material, né? É, mas se você pensar, quem doou foi a pessoa que é o terceiro, que é desconhecido. Ele só foi lá para doar. Então, a doação é manual, porque ele bateu uma lá. Uhum. Por isso que eles falaram doação manual. Entendeu? Entendi. Então, esse cara, ele não existe nessa história, né? Até porque é anônimo. Anônimo. Mas aí eu te pergunto o seguinte, Aline, já que você está me fazendo essa pergunta, não tem muito a ver com essa matéria agora, mas imagina que essa criança cresça e na fase adulta ela seja diagnosticada com leucemia. E agora ela quer saber quem foi, não quem é o pai, mas qual é a origem genética dela. Ela quer saber de onde veio, de onde ela veio. Quem seria o titular do gameta que deu origem a ela? Você, enquanto juíza, autorizaria esse acesso a essas informações, sim ou não? Note, Aline, a pessoa não vai poder pedir vínculo de filiação, porque o pai vai ser o marido da mãe, mas ela quer saber a origem genética dela. Vocês estão entendendo? Ela quer saber de onde ela veio. Isso é importante para a construção da biografia dela. Olha que situação. Os tribunais já têm reconhecido o direito ao conhecimento da origem genética como um direito da personalidade. Então, notem, você, quando for lá usar o gameta do terceiro, você não vai saber quem que é. Mas, passado um tempo, o juiz, num processo judicial, pode oficiar a clínica para fornecer as informações referentes a este doador. Certo? Mas, assim, ele é um terceiro, ele hipoteticamente não tem nada a ver. Ele só doou, ele nem sabe para onde que vai o material dele. Mas essa situação não é
de todo descartada a possibilidade depois de eu buscar saber quem foi esse doador. Por situações, claro, situações extremas. Não é assim, simplesmente, né, eu tô curiosa aqui, quem que é? Querer ir atrás dele, tá? Mas em situações pontuais, seria permitido ao juiz, não a você ir lá na clínica pedir essas informações, tá? Então, gente, a inseminação artificial heteróloga é aquela que decorre do procedimento de fertilização com a utilização do gameta de terceiro e desde que haja autorização expressa do marido, do cônjuge, né? Porque, por exemplo, se for a utilização do óvulo doado, pode ser o contrário também. O óvulo da Aline é ruim. Aí, o que a gente faz? Pega o espermatozoide do marido dela e fertiliza no óvulo de uma outra mulher. E aí, a gente pode implantar o embrião tanto na própria Aline, como a gente pode implantar o embrião num útero de substituição. O Almir falou barriga de aluguel. Vocês não vão usar esse termo barriga de aluguel. Por quê? Porque no Brasil não é permitido cobrar por essa gestação em substituição. Então, o termo aluguel, como pressupõe o pagamento, é um termo equivocado, tecnicamente equivocado. Então, o termo correto é útero de substituição. Professora? Oi. Eu não sei se eu perdi aqui, mas aí no caso, só é biológico de quem, no caso do, por exemplo, Saline, que o pai não vai ter nada a ver, né? Não, o pai não vai ter nada a ver. E aí eu te pergunto, o pai vai ter o parentesco, mas não vai ser biológico, vai ser o parentesco civil. Se a gente usou, por exemplo, o óvulo da Aline, se a gente usou o óvulo da Aline e o gameta de terceiro, o marido da Aline vai ser pai, mas o parentesco vai ser civil. Se foi o contrário, se a gente usou o esperma do marido dela e o óvulo de uma doadora, a Aline vai ter parentesco com a criança, mas vai ser parentesco civil. Porque se a gente fizer um DNA, mesmo ela tendo gerado a criança, o DNA da criança não tem correlação com o DNA dela. Vai ter correlação com o DNA da doadora do óvulo. Deu para entender? Tá certo. Obrigada. Deu? Certo. Então, gente, onde que fala dessa presunção absoluta de paternidade? Vide artigo, só para colocar aqui, que haja autorização expressa do cônjuge. Nesse caso, a autorização faz surgir a presunção absoluta de paternidade ou maternidade. Artigo 1597 do Código Civil, inciso, deixa eu conferir o número do inciso aqui, 1597, inciso 5. Olha o que diz esse artigo 1597, inciso 5. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos. Inciso 5. Havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. Tá vendo? Então, quando por que exige essa prévia autorização? Porque na hora que ele autoriza, ele chama para si a paternidade. E aí o vínculo que existe não é biológico, mas é um vínculo de parentesco civil. Certo, gente? Então, nós já sabemos os tipos de parentesco existentes no nosso ordenamento jurídico, até agora o natural e o parentesco. E o parentesco civil. Tranquilo? Então, adoção, filiação socioafetiva e inseminação artificial heteróloga. Ótimo. Aí, só pegar uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui.
Vocês já ouviram falar em enunciados da jornada de direito civil? Algum professor de direito civil já falou com vocês dos enunciados do CJF? Tem alguém chamando aqui no chat? Sim, o Almir falou que sim. Se não, pessoal, o que são enunciados? Olha, de 2 em 2 anos, juristas do Brasil inteiro se reúnem lá em Brasília. Advogados, autores de obras jurídicas, juízes, promotores, defensores públicos, operadores do direito no geral, para debater o Código Civil, a interpretação do Código Civil. Então, antes da realização da jornada, qualquer um de nós pode propor enunciados para serem votados. Quando a gente fala em enunciado, o que é um enunciado? O enunciado é uma interpretação doutrinária de um determinado dispositivo legal. Esses enunciados são votados nas jornadas de direito civil. Uma vez que eles são votados e aprovados, eles passam a constituir os enunciados da primeira jornada, da segunda jornada, da terceira jornada, da quarta jornada. E eles, então, são proposições doutrinárias que vão auxiliar, que vão servir como uma das fontes do direito para a gente, enquanto pesquisadores, enquanto advogados, enquanto operadores do direito, e que expressam o quê? Qual que tem sido o entendimento doutrinário, o entendimento majoritário da doutrina acerca de um determinado dispositivo legal. Então, quando você estiver estudando, fazendo as suas peças, quando você for estudar para um concurso, você vai ter que conhecer esses enunciados doutrinários. Nesses códigos aqui, ó, no final deles, junto com as súmulas e nos vademecums também. Se vocês forem lá no índice remissivo, vai ter os enunciados. Vai ter lá a página em que esses enunciados estão reproduzidos. Então, tamanha a importância deles, tá? De modo que, por que eu expliquei isso? Existe um enunciado da jornada de direito civil, que vai falar especificamente sobre essa questão do artigo 1597 e da inseminação artificial heteróloga. Esse enunciado é o enunciado número 104, tá? Eu vou colocar para vocês aqui, ó. Enunciado número 104 das jornadas de direito civil do CJF. O que é o CJF? É o Conselho da Justiça Federal. Não é CNJ não, tá? É porque essas jornadas são promovidas pelo Conselho da Justiça Federal. O que diz esse enunciado número 104? Vou ler para vocês. No âmbito das técnicas de reprodução assistida, envolvendo o emprego de material fecundante de terceiros, o pressuposto fático da relação sexual é substituído pela vontade ou, eventualmente, pelo risco da situação jurídica matrimonial, juridicamente qualificada, gerando, Aline, presunção absoluta ou relativa de paternidade no que tange ao marido da mãe da criança concebida, dependendo da manifestação expressa ou, entre parênteses, implícita da vontade no curso do casamento. Então, notem, se a vontade foi expressa, a presunção é absoluta. Se a vontade foi implícita, né, manifestada de alguma forma na constância do casamento, o enunciado fala em presunção relativa de paternidade, mas ela continua a existir. A relativa é que admite prova em contrário. Então, vai caber a ele, no caso, provar que, na verdade, ele nunca autorizou. Né? Caso seja alegada aí uma autorização implícita para a realização do procedimento de fertilização. Tá? Então, se vocês pesquisarem, só para mostrar para vocês porque isso é importante, e eu vou trabalhar com os enunciados em outros momentos das nossas aulas, se a gente entrar aqui, deixa eu ver a internet, onde que tá?
Would. Não sei se aqui dá. Acho que aqui dá. Se a gente pegar aqui, ó, e colocar lá, ó, enunciados do CJF. Olha lá, consulta de enunciados, ó, CJF, olha lá. Apareceu o primeiro aqui. Olha lá, vou colocar, ó, 104. Pesquisar. Olha lá, ele, ó, da primeira jornada. Aqui, ó. Da jornada de direito civil. Olha lá. É o que eu li para vocês. Vou colocar aqui. Olha lá. Tá? Então, gera o quê? Uma presunção absoluta e um vínculo de parentesco. 104. Bom? Então, esses são as modalidades de parentesco civil. Eu sei que a minha aula já está terminando, mas eu queria deixar uma pergunta para vocês para a próxima aula. Quem está aí presente, deixa eu perguntar uma coisa para o Jonathan. Jonathan, câmbio. Jonathan. Olha como é que pega no flagra, gente. Jonathan. Terceira chamada. Vamos ver o Luiz. Tu tá aí, Luiz? Tem dois, qual deles? Luiz com Z. Tá no chat aí, ó. Luiz, aparece aí. Marcelo Santos. Oi. Você é afim da sua sogra? Professora, eu não tenho sogra, não. Você é afim da sua cunhada? Eu também não tenho cunhada, não. Só tenho uma irmã. Seu irmão namora? É uma irmã. Ela namora? Não. Casada? Também não. Ih, então tá difícil. Então eu vou perguntar para a Alanda. Ô, Alanda, você é afim do seu sogro? Sim, eu sou parente de afinidade dele. Ah, então ela falou que ela é afim do meu sogro. Ou seja, Sou a filha do meu sogro e da minha sogra. por afinidade do sogro. Da mesma forma que a Aline é afim do cunhado dela. Ou seja, é parente por afinidade desse cunhado. O que é o parentesco por afinidade, então, que nós vamos discutir na próxima aula? Só então para já colocar para vocês uma notícia, que para alguns é boa, para outros é péssima. Quando você se casa ou constitui união estável com alguém, você se torna parente dos parentes do seu cônjuge ou dos parentes do seu companheiro. Na linha reta, infinitamente, e na colateral, até o segundo grau. Mas... Até depois de separar, professora? Ah, é aí que eu vou chegar. O parentesco por afinidade na linha reta nunca se extingue, nem com a morte. Então vai ser para sempre parente da sogra. Para sempre. Deus é mais. Não existe Isso que eu ia falar. sogra, não existe ex-sogro. Se você casou 10 vezes, você vai ter 10 sogras. Tá? E aí nós vamos entender os efeitos disso na aula que vem. Mas eu queria, então, só deixar isso claro para vocês. Parente, você casando ou constituindo união estável, você se torna, por lei, parente dos parentes do seu marido ou do seu companheiro.
tá? Eu explico isso com mais calma na nossa aula de sexta-feira. Boa noite, gente. Obrigada pela atenção, viu? Tchau. Boa noite.